Nasceu o sol da Páscoa gloriosa, ressoa pelo céu um canto novo, exulta de alegria a terra inteira. Ressuscitou, ressuscitou o Senhor. Aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, uma saudação para todos nesta manhã, desta segunda-feira do tempo pascal que estamos a viver. E anima-nos este cântico que cantamos. Nasceu o sol da Páscoa gloriosa. Este sol que é Cristo ressuscitado, que nos ilumina, nos aquece, nos orienta, reanima a nossa vida, recompõe os bocados que às vezes se perdem da nossa existência para nos unificar na mesma fé, no mesmo louvor, no mesmo dom. Por isso, demos graças ao Senhor desde o início da nossa celebração e confiemos-lhe toda a nossa vida nesta hora presente, difícil, sem dúvida, mas cheia de esperança. O Senhor ressuscitou, está conosco. Vamos dispor o nosso coração, pedindo-lhe perdão dos nossos pecados, para celebrarmos dignamente este nosso encontro com Ele na celebração dos Santos Mistérios. Senhor, Cordeiro sem mancha, resgate da humanidade, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, milagre, prodígio e sinal, no meio do povo eleito. Cristo eleison. Cristo Senhor, palavra revelada e pão repartido, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade para poderem voltar ao bom caminho,
Concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia prodígios e milagres entre o povo. Entretanto, alguns membros da sinagoga, chamada dos Libertos, oriundos de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da Ásia, vieram discutir com Estevão, mas não eram capazes de resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Subornaram então uns homens para afirmarem: ouvimos Estevão proferir blasfémias contra Moisés e contra Deus. Provocaram assim a ira do povo, dos anciãos e dos escribas. Depois surgiram inesperadamente à sua frente, apoderaram-se dele e levaram-no ao sinédrio, apresentando falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimo-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que recebemos de Moisés. Todos os membros do sinédrio tinham os olhos fixos nele e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Ditoso que segue o caminho do Senhor. Ditoso que segue o caminho do Senhor. Ainda que os príncipes conspirem contra mim, o vosso servo meditará os vossos decretos. As vossas ordens são as minhas delícias, e os vossos decretos meus conselheiros. Ditoso que segue o caminho do Senhor. Expus meus caminhos e destes-me ouvidos. Ensinai-me os vossos decretos. Fazei-me compreender o caminho dos vossos preceitos, para meditar nas vossas maravilhas.
Ditoso que segue o caminho do Senhor. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a graça da vossa lei. Escolhi o caminho da verdade e decidi-me pelos vossos juízos. Ditoso que segue o caminho do Senhor. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de Jesus ter saciado os 5.000 homens, os seus discípulos viram-no a caminhar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que ali só estivera um barco e que Jesus não tinha embarcado com os discípulos. Estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, subiram todos para os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai, não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que Ele enviou. Palavra da salvação.
Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na terceira semana da Páscoa, que coincide também entre nós com a semana de oração pelas vocações de especial consagração na Igreja. E continuamos a ser convidados pelo Senhor para o descobrirmos vivo e ressuscitado, para nos deixarmos surpreender por Ele e pelo concreto da missão que Ele nos confia. Desde a primeira hora que podemos perceber, logo no livro dos Atos dos Apóstolos, que a nossa fé não é um ATL. Sim, a nossa fé não é para ocupar tempos livres ou para aqueles momentos da nossa vida em que já não temos mais nada para fazer ou em que nos ocupar. A nossa fé é, antes de mais, acolhimento de um dom que estrutura toda a nossa vida, desde que tivemos a graça de o acolher conscientemente. A nossa fé é um acontecimento, é um encontro cheio de espanto e cheio de consequência. Podemos olhar desde logo para o testemunho de Estevão, o primeiro mártir, a primeira testemunha da fé, como ouvíamos no livro dos Atos. E o que é que nós vemos? Vemos a entrega de Jesus, agora inscrita na vida dos seus discípulos, daqueles que o seguem. O martírio, o testemunho, é um dom intrínseco à própria vivência da fé, à nossa própria vocação. Testemunhar que o que por nós morreu na cruz está vivo, ressuscitou e caminha conosco. Poderá ter na nossa vida, na vida de cada um de nós, as mesmas consequências que teve na vida dele, na vida de Jesus, como vemos hoje acontecer com Estevão. Isto é tudo o contrário de uma fé descomprometida ou de um passatempo. É tudo o contrário de uma fé descafeinada, sem força, agarrada a pormenores que evocam uma tradição que não passa de costumes fugazes ou terapias consolatórias para preencher tempo. A fé em Cristo ressuscitado permite-nos ser homens novos, mulheres novas, pessoas novas, renovadas. Permite-nos caminhar como Ele, como víamos no Evangelho, sobre as águas. E este caminhar de Jesus sobre as águas é uma bela parábola da nossa vida, da vida da Igreja, da vida dos cristãos em todos os tempos e eu diria de modo particular também no nosso. Porque este caminhar sobre as águas significa que a nossa vida caminha no piso frágil de quem se entrega até ao fim, sem medir consequências, para que todos tenham a vida e por isso tudo faz para que essa vida chegue a todos. Caminharmos num asfalto acidentado, como a hora presente que estamos a viver, apreensivos e preocupados diante de tanta dor, de tanta interrogação, diante do presente e do futuro, diante de gestos belos de atenção aos outros, numa vida que se parte e reparte para que todos a tenham e para que nada falte a cada um. Uma vida eucarística, diríamos, de corpo entregue e sangue derramado. Esta é a nossa autêntica vocação cristã, onde o Senhor nos vai acompanhando e ensinando, onde o Senhor desperta a nossa fé para não ficarmos presos no alimento que nos saciou ontem, mas despertos para o vigor do alimento que permanece até à vida eterna e que o Filho do Homem nos dará, sempre. Quem se abre a este dom da fé no ressuscitado, descobre novos horizontes, integra-se numa nova família, que é a Igreja.
encontra um caminho para se renovar a si e para renovar a humanidade. Isto é, pratica as obras de Deus, porque essas são as verdadeiras obras de Deus. Mesmo na maior escuridão da existência, mesmo na maior dor, mesmo no maior desassossego que possamos experimentar, a fé mostra-nos uma luz nova. Revela-nos que Deus existe, que Deus está aí, que Deus cuida de nós. Quem se abre a este dom descobre, como São João da Cruz, que a fonte que mana e corre, embora seja noite, aí está para nós. E que essa viva fonte que o coração deseja se pode encontrar neste pão da vida que o Senhor continua hoje a oferecer a cada um de nós na Eucaristia que celebramos. Que o Senhor nos conceda a todos a graça de uma fé autêntica e profunda, vivida na comunhão da Igreja e sempre alimentada na mesa da palavra e da Eucaristia. Caríssimos irmãos e irmãs, dir-me-eis a partir de vossas casas, mas nós estamos aqui, é verdade. E enquanto não podemos celebrar com as nossas comunidades e alimentarmos-nos do sacramento do altar, não tenhamos medo de ter sede, não tenhamos medo de sentir fome deste alimento que é o corpo de Cristo. Não tenhamos medo de ter fome e sede deste alimento de vida, que também anseia por nos alimentar de novo. Jesus Cristo, nosso pão da vida, aquele que o Pai nos enviou e em quem acreditamos. Peçamos ao Senhor que não nos abandone, que nos dê a graça de percebermos e sentirmos esta sua presença e desejemo-lo. Tenhamos fome dele, tenhamos sede dele, confiemos nele, porque certamente não tardará o dia de nos podermos de novo alimentar à sua mesa no sacramento da Eucaristia. Até lá, façamos a nossa comunhão espiritual. Irmãos e irmãs, as multidões procuraram Jesus por causa do pão do corpo, mas ele diz-lhes que o procurem pelo pão do Espírito. Peçamos também nós tão grande dom, dizendo: Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos cristãos cheios de espírito e fortaleza, para que anunciem a sua fé em Jesus Cristo, com palavras, com obras e com a vida, oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos homens que sofrem perseguição e violência, da parte de outros que não os respeitam, para que nunca os abandone a mão de Deus, oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelas multidões que procuram Jesus Cristo, pela fama dos seus milagres e prodígios, para que o encontrem na palavra e no pão vivo, oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos aqueles que passam fome ou têm sede, para que encontrem nas instituições oficiais quem os acolha e os alimentem como amigos, oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos os nossos irmãos que pelo mundo fora enfrentam as consequências da atual pandemia, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos,
Oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos os que estão reunidos, para que reconheçamos que é uma grande obra de Deus acreditar naquele que Ele enviou, oremos com alegria. Cristo, Filho de Deus, ouvi-nos. Senhor Jesus, Filho do Altíssimo, fazei que vos sigamos com fé viva e nos alimentemos com o pão que nos dais, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Oremos. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exulta os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com fé viva e assumida, digamos agora a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ao seu reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitarei no último dia. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitarei
Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal, infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Dirijamo-nos agora para a Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa. Na hora presente da nossa história, confiemos-lhe a nossa vida e a de todos os nossos irmãos de todas as partes do mundo, neste momento de tribulação, e peçamos-lhe que nos livre de todos os males, cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Caríssimos irmãos e irmãs, cada um de nós, na situação em que se encontra, nas vossas casas, onde quer que estejais, procuremos ao longo deste dia viver no vigor e na força da nossa fé, assumida por cada um de nós. O Senhor está conosco, caminha conosco, conduz-nos à alegria da sua presença e dá-nos a força necessária para vencermos todas as dificuldades e caminharmos na esperança. Um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ida em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Nossa Páscoa imolada, aleluia, é Jesus Cristo, o Senhor, aleluia. A nova Páscoa, a festa do triunfo de Cristo glorioso, que nos veio salvar. A nossa Páscoa imolada, aleluia, é Jesus Cristo, o Senhor.